O crescimento da China desacelerou e está se estabilizando em cerca de 7,5%, mas o PMI aumentou nos últimos meses. Lilian Ko, do Strategic China Panda Fund, está aqui no estúdio para analisar a perspectiva das equities chinesas. Lilian, boa tarde. Boa tarde. Lilian, primeiramente gostaria de falar sobre macroeconomia. Temos muito que falar sobre macroeconomia em se tratando do crescimento chinês e o recente aumento do PMI. Claro, atualmente o aumento recente no PMI deu uma segurança ao mercado de que o crescimento chinês vai se manter. E o objetivo de 7,5% de crescimento proposto pelo governo é realizável. Eu acho que anteriormente havia muitas dúvidas sobre os 7,5%, mas com o PMI aumentando desde o começo desse ano, o mercado está muito mais convencido de que o crescimento na China está se estabilizando. Dito isso, não significa que nós estamos esperando uma recuperação em forma de V. Acho que é bem claro que o governo chinês quer um crescimento estável. Eles não se importam se o crescimento for lento, mas querem que ele seja estável. Então, toda vez que eles veem sinais de uma desaceleração, eles entram com medidas para estimular a economia e ajudar o crescimento. Eu acho que não devemos pensar que o crescimento vai ser em forma de V por causa do PMI. Eu acho que temos sinais de que o crescimento provavelmente vai ser sustentável. Se você analisar a China de cima a baixo, você poderia dizer que não é empolgante investir na China se o crescimento está mais ou menos. Mas eu acho que é justamente o contrário. Nós achamos que investir na China não é mais uma questão macro. No passado, você compraria ativos na China porque a China tinha alto crescimento. Mas eu não acho que esse é o caso agora, porque há uma reforma estrutural acontecendo na China. Nós enxergamos várias oportunidades surgindo durante esse processo, incluindo oportunidades vindas da reforma das estatais. Muitas empresas estatais anunciaram planos de reestruturação e reformas. Se eles tiverem sucesso na execução do plano, essas companhias irão desbloquear oportunidades e vão melhorar seu rendimento. Essas áreas nos empolgam. E também vemos novas indústrias emergentes, que serão as maiores beneficiadas com esse processo de reestruturação. Essas indústrias incluem o setor de internet e ambiental. Eu acho que no curto prazo, veremos mais oportunidades de investimento do que nunca na China. Outro assunto de interesse para o investidor é que, de todas as maneiras, as equities chinesas são muito baratas. Você pode comentar sobre isso? Você nos trouxe alguns gráficos que são bem interessantes. Você está certa. Se você analisar o MSCI China ou o Shanghai Composite Index, seus mercados PE e PB estão sendo negociados em um nível histórico, como você pode observar nesses gráficos. Se analisarmos o MSCI China, por exemplo, ele está sendo negociado em cerca de 9 vezes os ganhos do ano que vem. É realmente bem barato se você comparar com os mercados regionais. Nós tendemos a negociar em um nível mid-teens, de 13 a 19. Eu diria que tem havido muita negatividade na avaliação, e é por isso que eles estão negociando com essa avaliação tão barata. Mas eu acho que podemos argumentar que está barato por algum motivo. Minha opinião é que elas estão baratas por um motivo, mas esse motivo não é conhecido por todo mundo. Então vamos observar o que é desconhecido para o mercado. Nós vemos que a reforma das estatais e as novas economias são áreas muito empolgantes do mercado. Os investidores ainda não se deram conta disso. E os rendimentos dos dividendos estão subindo. Também em altas históricas. De todas as maneiras, a China é bem barata. A China é barata se comparada a outras áreas da região Ásia-Pacífico? Eu acho que é barata para seus próprios padrões. Se analisarmos historicamente a extensão dos negócios, também é barata se comparada a outros mercados. De qualquer maneira, é barata. É simplesmente barata. Há algo interessante acontecendo que vai permitir oportunidades de arbitragem entre ações A e ações H. Para aqueles que não conhecem, ações A são negociadas em Xangai e ações H são negociadas em Hong Kong. Você pode nos contar o que está acontecendo?
Claro, a partir de outubro, o Shanghai Composite Index e a Hong Kong Stock Exchange vão ter um programa de acesso mútuo aos mercados. O que provavelmente vai acontecer é que estrangeiros vão poder comprar ações negociadas na Bolsa de Xangai diretamente. E o mesmo vale para investidores domésticos na China. Eles vão poder comprar ações listadas na Bolsa de Hong Kong. No momento, o mercado asiático ainda é um mercado fechado. Então, você precisa de uma cota. E os investidores estrangeiros precisam de uma cota QV para investir na Ásia. Mas a partir de outubro, quando esse programa começar a funcionar, nenhuma cota será requerida. Então, estrangeiros podem ter acesso direto à China. Claro que ainda existem algumas restrições, porque há um limite de quantas ações podem ser negociadas diariamente. Inicialmente ainda vai haver um limite, mas nós achamos que esse limite irá se expandir gradualmente se o programa tiver sucesso. Nós enxergamos oportunidades de arbitragem quando esse programa for lançado, porque as grandes capitalizações asiáticas estão sendo negociadas, de maneira geral, com desconto para as ações listadas nas duas bolsas. Eu diria que elas tendem a ser negociadas com um desconto de 15%, 20% para as contrapartes listadas nos dois lugares. Então, estamos esperando oportunidades de arbitragem quando o programa for lançado. Eu acho que o que é mais interessante na Ásia não é essa oportunidade de arbitragem isolada. Na verdade, existem muitas grandes capitalizações sendo negociadas em valores muito atraentes para os padrões internacionais. Existem muitos nomes bem conhecidos na China. Por exemplo, a Qingdao Haier, que é um dos maiores fabricantes de eletrodomésticos da China. Seus negócios estão em cerca de 8 vezes os ganhos do ano que vem, com um rendimento de 5%. E o crescimento em seus lucros foi de 20% nos últimos 3 anos. E ainda assim, eles fazem negócios em 8 vezes PE. A Qingdao Haier é uma marca de eletrodomésticos de grande reputação na China. Então, para padrões internacionais, uma marca conhecida como essa deveria facilmente ser negociada em PEs de 15 vezes. Então, nós vemos um grande potencial de reavaliação de taxas para nomes subvalorizados como a Qingdao Haier. Há muito dinheiro para ser ganho na Ásia. Qingdao Haier is actually a very reputable domestic brand in China. So by international standard, a good brand like that should easily trade at 15 times PE. So we do see big re-rating potential for undervalued large cap names like Qingdao Haier. So we see a lot of money is there to be made in Asia. Lilian, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite.